A paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa noite a todos. Glória a Deus. Graças a Deus é mais uma honra, né? Estamos reunidos na presença do Senhor Jesus, não é verdade, meus irmãos, né? Graças a Deus. Foi um dia de luta, muitas lutas, não é verdade? Mas chegou a hora da vitória, não é verdade? Que é estar na presença do Senhor Jesus, amém? Porque somente nos pés do Senhor é que vamos ter a vitória que buscamos, não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Coloque a mão no coração, vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Senhor Jesus e meu Pai, primeiramente, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua presença, na tua casa, meu Pai, para te buscar, para te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia de luta, mais um dia de peleja, meu Pai, mas também te agradecer, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos concedido a vitória de estar aqui na sua presença, meu Pai, pois somente na presença do Senhor Jesus é que somos fortes, somos renovados, somos restaurados, meu Pai. Então te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Adore o Senhor Jesus, meus irmãos. Adore o Senhor, meus irmãos. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Somos falhos. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Sim, meus irmãos, tudo que temos foi o Senhor Jesus que nos deu. Em mim não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia, glórias te damos, meu Pai. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória.
Somente a Ti, Senhor, devemos louvores de adoração. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo bom em mim. Eu jamais saberei Porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei. tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Sim, meus amados irmãos, não sabemos porque o Senhor nos escolheu. Por isso devemos, meu Pai, sempre estar na Tua casa te agradecendo, Senhor Jesus, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós e nos escolheu. Nos tirou, meu Pai, do fundo do poço, do abismo sem fim, pois era lá que nos encontrávamos, meu Pai. Não sabemos, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu, mas de uma coisa temos certeza: tudo o que somos hoje e tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. Glória a Deus, meu Pai, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, glória te damos, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar. Sim. E descansar. Descansa, Senhor. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Não, esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar. É só confiar, meus E irmãos. descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só
Sim, meus amados irmãos, é verdade que muitas das vezes passamos por lutas, sim, passamos por muitas angústias, sim, mas não devemos esquecer jamais que nosso Deus é poderoso, que Ele é o Deus que opera maravilhas na vida do seu povo, que Ele é Deus antes da medicina, antes de tudo Ele já existia. Então só precisamos, meus amados irmãos, confiar no nosso Deus, colocar em suas mãos as nossas necessidades. É certo que Ele já sabe o que necessitamos, o que precisamos, mas devemos pedir ao nosso Pai, que só assim Ele vai entregar a vitória em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória te damos, meu Pai. Aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui A me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Oh, aleluia. Glória te damos, meu Pai. Santo, santo é o Senhor Jesus. Somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Espírito Santo de Deus, Sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, Sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim.
Sim, meus amados irmãos. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Clame por Ele. Coloque nas mãos dEle, que Ele vai interceder por vós. Vai entregar ao Pai sua necessidade. Vai entregar ao Pai o que você precisa, o que você veio buscar hoje. Entregue nas mãos do Espírito Santo, que Ele vai entregar ao Pai e interceder por vós. Pois eu não sei, meus amados irmãos, o que você veio buscar aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus já sabe, porque Ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem, meus amados irmãos. E Ele está aqui para interceder por vós. Então entregue nas mãos do Senhor Jesus. Clame por Ele. Clame por Ele, meus irmãos, para que você venha sair daqui hoje com a vitória que você veio buscar em suas mãos, meus amados irmãos. Clame pelo Espírito Santo de Deus, pois somente nosso Deus é que pode resolver tudo e qualquer situação, independente de qual seja. Pois o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que ressuscita mortos. É o Deus que cura o cego. É o Deus que cura o aleijado. É o Deus que nos curou, meus amados irmãos. É o Deus que nos curou, porque outrora nós estávamos perdidos no mundo, com vícios, com doenças. E hoje estamos aqui na presença do Senhor Jesus, de pé, clamando e glorificando o nome dEle, meus amados irmãos. E não é à toa, não é em vão que nós estamos aqui hoje nesse dia, meus amados irmãos. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor Jesus. E se hoje estamos aqui buscando, clamando, é porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nesse dia, nesse momento, meus amados irmãos. Por isso, meus amados, entregue suas necessidades, o que você veio buscar, entregue nas mãos do Espírito Santo, que Ele vai interceder por vós. E hoje eu creio que você vai sair daqui com a sua vitória em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória te damos, meu Pai. Oh, Deus poderoso. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Reacende, Senhor Jesus, reaviva. Reaviva cada um de nós, para que venhamos buscar o Senhor Jesus com mais fervor, com mais amor no coração. Reaviva, meu Pai, a cada um de nós nesse momento, nessa noite. Reacende a chama em mim. Reacende, Senhor Jesus, a chama em cada um de nós nessa noite, nesse momento. E nos batiza com fogo, Espírito Santo. Acende a chama em mim. Levanta a mãozinha assim pra cima. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus do céu, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo
Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E com fogo. A gente vai clamar. acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, Aviva outra vez. aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. E me Batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Reacende a chama entre nós, Senhor. Reacende a tua chama. O fogo sobre o altar continuará ardendo. Vai arder continuamente, porque tem lenha pra queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Aleluia. A nossa geração tem lenha pra queimar. Grita. Pode incendiar, e vem nos batizar. Fé. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. E me Batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Sim, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus venha reavivar cada um de nós que está aqui nessa noite, nesse momento. Que venha nos batizar com fogo, Senhor Jesus. Que venha nos restaurar. Que venha nos edificar nessa noite,
meu Pai, pois necessitamos, Senhor Jesus, da Tua misericórdia dia após dia, pois somos falhos, somos pecadores e necessitamos, meu Pai, da Sua misericórdia. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, reaviva cada um de nós que está aqui nessa noite, nesse momento, para que venhamos te buscar cada dia mais, com mais fervor, com mais força, Senhor Jesus, para que venhamos alcançar as bem-aventuranças na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. sei que elas vão me alcançar, e onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. sim, sua bênção chegará. Bendito Serei, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. bendito serei, bendito serei, Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, oh aleluia, querendo te obedecer, Senhor. Aleluia. santo, santo é o Senhor, aleluia. Se Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei, na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei, no canto, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei, bendito serei, bendito no campo, Senhor. bendito serei, Onde eu passar, onde eu passar, onde eu tocar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. bendito, bendito serei na terra. Bendito serei,
serei no campo, bendito serei. por onde eu passar, Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. oh, exalte ao Senhor. Aleluia, Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore seu santo nome, exalte a Ele. Oh, clame. Sim, meus amados irmãos, é bem simples. É somente obedecer à voz do Pai. Somente obedecer à voz do Senhor Jesus. Porque você obedecendo à voz do nosso Deus, você será bendito no campo, na cidade. E onde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Obedecendo à voz do Pai, você será mais que abençoado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus. Meus irmãos, podem sentar. Abram a Bíblia em Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 7. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Lucas 14, 7. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram, né? Coloquem a mão no alto da Bíblia. Senhor Jesus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos proporcionando de estar aqui na sua casa, na sua presença, meu Pai. E que essa palavra, Senhor Jesus, venha para nos edificar, venha para nos dar direção, para que a gente venha dar seguimento nos caminhos do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Meus amados irmãos, aqui no título diz os primeiros lugares. Meus irmãos, eu meditando nessa palavra hoje, me veio algo que aconteceu logo no início, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, como já passei alguns testemunhos da minha trajetória, vamos dizer assim, né? Eu vim fugindo da seca do Nordeste, como muitos aqui, né? Para tentar uma nova vida aqui em São Paulo, né? Quando eu cheguei, vim para trabalhar em obra, né? Até hoje trabalho, né? Graças a Deus, né? Mas vim para trabalhar em obra como ajudante de pedreiro, né? Só da minha região tinha 22 pessoas, né, entre pedreiros e ajudantes, né, só da minha cidade, né, e eu, como novato, né, eu fui meio que, né, humilhado, vamos considerar dessa forma, né, porém, eu não abaixei a cabeça, não, pelo contrário, fiquei no meu cantinho, fazendo meu trabalho, né,
e entregando nas mãos do Senhor Jesus, mesmo não conhecendo a palavra. E hoje, eu meditando nessa palavra aqui, me veio algo muito interessante que aconteceu comigo nesse período, né? E Deus falou, passa para os irmãos isso aí, passa para os irmãos. Eu digo, amém, né? Aí o que acontece, meus amados irmãos? Eu, como era ajudante, e a maioria desses 22 eram pedreiros, ou seja, os caras estavam na produção, estavam arrepiando, amém? E eu fazendo o meu trabalho dia após dia, né? Chegou um certo dia que eu fui transferido dessa obra para uma outra, né? Do lado da estação Cidade Jardim, né? Um apartamento gigantesco. E a gente foi fazer a demolição. Nessa demolição eu machuquei a mão, né? Tomei um corte na mão e fiquei... O prédio em si, como tinha técnico de segurança e tudo mais, eles não permitiram que eu desse continuidade no meu trabalho. Porém, Deus, né, usou o pedreiro que estava lá e o mestre da obra para que eu viesse me tornar pedreiro também, não é verdade? Só que até então eu não estava sem entender nada. Aí o mestre lá, lembro igual hoje, o senhor Adilson, né? Ele chegou para o pedreiro, seu Zé, amanhã eu vou precisar de mais um pedreiro, né? Porque o senhor não está dando conta aqui. Aí ele falou, o seu Zé falou, não, o Edivan, ele faz essas coisas. Aí ele olhou para mim e disse, você faz? Eu digo, a gente pode tentar, né? Aí ele me passou umas coordenadas lá e eu fui executar, né? Maravilha. Porém, quando foi uma semana depois, né? Esse mestre saiu da obra e veio um novo. E Deus usou esse outro mestre para me ensinar a ler projetos. Coisa que eu só via lá na mesa, não sabia para onde ia, para onde não. E vocês não vão acreditar, meus amados irmãos. Esse rapaz também não sabia. E Deus usou ele para me ensinar mesmo sem ele saber. Dessa forma, meus amados. Eu lembro igual hoje. Tinha uma baita de uma bancada no meio da sala. E entre os que estavam lá, ele disse, Edivan, vem aqui. Aí colocou o projeto lá e eu vi apenas com uma folha de papel comum, porque eu não sabia para onde ia, nem para onde vinha. Não sabia. E ele disse, Edivan, será que aqui está certo? Eu acho que deve estar, viu? Porque até então eu não sabia, né? Até então eu não sabia para onde ia. Porém, meus amados irmãos, as coisas de Deus é tão bem feita, tão maravilhosa, que nem ele sabia e nem eu sabia, mas Deus uniu os dois para adquirir o conhecimento da leitura do projeto. Vocês acreditam, meus amados irmãos? Ou seja, aquele que no início era humilhado, não é verdade? E os outros se exaltando. Os outros se exaltando, porque tinham, né, era considerado uma classe alta na profissão, não é verdade? Porém, meus amados irmãos, quando eu saí daquela obra, que finalizei o trabalho, eu fui para uma outra obra que estavam todos reunidos novamente. Todos, né? O que acontece? Eu fui escolhido a liberar frente de trabalho para esses outros executarem. Olha só, meus irmãos. O agir de Deus é maravilhoso. Deus usou uma pessoa que não sabia ler projeto para me ensinar. Olha só. Vai entender o agir de Deus, não é verdade? Vai entender. Ou seja, nessa outra obra que a gente se reuniu todos, né? Ficou todos na mesma obra. Eu pegava o projeto e liberava a frente de serviço para esses outros que ficavam me humilhando porque eu estava carregando um carrinho de massa. E isso, meus amados irmãos, num intervalo pequeno de tempo. Não foi um intervalo grande. Não. Pequeno. Um intervalo de 1 ano. Creio eu, 1 ano e meio no máximo. E assim eu fiz. Ou seja, os caras já começaram a me olhar diferente. Porque antes o ajudante de obra era considerado como se diz, um barriga verde, né? Como se diz no Nordeste. Aí os caras começaram a observar assim. Os mestres chegavam e me chamavam, para vocês verem. Os mestres chegavam e me chamavam, colocavam o projeto na mesa e a gente ficava debatendo o que ia e o que não ia. E os caras ficaram já me olhando torto, a verdade é essa, né?
Mas antes, eles se exaltavam, porque eles eram pedreiros e eu ajudante. Porém, eu sempre com o coração limpo, digo não, Deus proverá em toda e qualquer situação. E nessa época eu não conhecia a palavra do Senhor, mas eu creia que Deus ia mudar a minha história, não é verdade? E assim Ele o fez, meus amados. Então, no curto intervalo de tempo, Deus me tirou, não que seja uma profissão como qualquer, uma profissão muito abençoada de ajudante, não tenho dúvida, é muito abençoada. Isso aí, eu passei por isso, ainda hoje eu bato marreta, eu tiro entulho da obra, não tem problema. Mas Deus foi tão maravilhoso, meus amados irmãos, que no curto intervalo de tempo Ele me tirou de ajudante para colocar à frente do serviço, para poder liberar a obra para o pessoal, né? Para essa rapaziada, vamos dizer assim. E foi no curto intervalo de tempo. Aí eu meditando nessa palavra aqui, meus irmãos, e vendo aqui no título, né? Os primeiros lugares. Os primeiros lugares. Muita gente quer chegar em primeiro lugar, mas ela quer chegar humilhando outros. Ela quer chegar se exaltando. Ah, você, meu amado. Primeiro, se Deus te deu a oportunidade, como que é só você, não é verdade? Se Deus lhe deu a oportunidade, como que sou eu? Não, foi Deus que me deu a oportunidade, não é verdade? Aí eu, meditando nessa palavra, eu lembrei desse acontecido, né? Aí Deus pediu para passar para os irmãos, eu disse, não, eu vou passar. E mais interessante ainda, meus amados, depois dessa obra a gente foi para outra obra, e o encarregado precisou viajar, na época. E eu, de ajudante, passei a ser líder de equipe dos pedreiros. Para vocês verem, meus amados, aquele que estava sendo humilhado, né? Deus o exaltou e colocou linha de frente. E aqueles que se exaltavam, Deus fez com que ele seguisse a ordem do ajudante. Para vocês verem como é o agir de Deus, não é verdade? Então, meus amados irmãos, nunca deve se exaltar, nunca deve dizer eu. Não. Para começar, para ser você, foi Deus que permitiu, ou seja, não é só você. Não é verdade? Não é só você. E assim, meus amados irmãos, graças a Deus, hoje, né, Deus me concedeu, né, e colocou em minhas mãos uma empresa para me tomar de conta. Não é verdade, meus irmãos? Mas nunca, meus amados, nunca. Deus me colocou essa empresa em minhas mãos, mas nunca sem pisar em ninguém. Nunca querendo colocar alguém para baixo, não. Pelo contrário, sempre incentivando, porque eu sei o que eu passei, né? Eu sei o que eu passei para chegar até onde cheguei, não é verdade? E eu não tenho vergonha não de falar isso, não, de forma nenhuma, né? Hoje eu bato marreta, eu tiro entulho, eu quebro parede, não tem essa. Muitas das vezes os meninos ficam olhando assim, você com martelete na mão, não tem problema, porque não é vergonha nenhuma, não é verdade? Não é vergonha. Vergonha é você estar humilhando o próximo só porque você tem um cargo melhor na área que você esteja. Isso sim é vergonhoso, porque se você está lá, foi Deus que permitiu. E se Ele permitir você chegar lá, para Ele permitir para você voltar, é rápido também. Não é verdade, meus irmãos? Por isso a gente nunca deve se exaltar, nunca deve bater no peito e dizer, eu consegui. Não, foi Deus que me deu. Não é verdade? Sempre colocar nas mãos do Senhor. Toda e qualquer situação. Hoje está difícil, tá, mas amanhã vai melhorar. Não é verdade? Amanhã vai melhorar. Então, meus amados irmãos, foi um passo que eu não esperava dar, vamos dizer assim, né? Mas o agir de Deus, somente Ele pode explicar. Não é verdade, meus amados? Né? E a gente nunca deve, lembrando, nunca deve se exaltar, não. Somente exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que permite todas as coisas em nossas vidas, não é verdade, meus amados? Né? E graças a Deus, hoje, meus irmãos, Deus me concedeu, né, uma empresa para me tomar de conta, graças a Deus, né? Fico grato e todo dia peço direção a Deus para fazer o melhor possível, porque eu já sofri muito, né? Sofri muito por onde passei, né? E eu não quero que os que estejam comigo passem a mesma situação que eu passei, não é verdade? Então tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui na palavra, né? Que eu já me estendi um pouco, né, meus amados? Mas eu precisava passar esse testemunho para vocês, amém?
Então, meus amados irmãos, essa luta para alcançar o primeiro lugar, a gente tem que deixar no tempo de Deus, não é verdade? Não no nosso tempo, querer já partir para frente. É como se diz um ditado, né? Já querer sentar na janela do ônibus, né? Já com o braço aqui, né? Vamos com calma, não é verdade? Então vamos aqui na palavra, meus amados. 7, né? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. O Senhor Jesus, né? Aí disse aqui: quando por quem fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Para vocês verem, né, meus amados irmãos? Dentre 22, né? Igual eu passei para vocês aqui, dentre 22, só da minha região, fora os outros, né? Deus colocou, né? Um que não conhecia, não tinha conhecimento do projeto, para me ensinar e eu ensinar ele sem ter conhecimento também. Olha só, não é verdade? Por isso a gente não deve. Já pensou se eu chego para ele disse: Edvan, vamos ver esse projeto aqui, e eu chegasse para ele: vamos embora, não, e sai, deixa comigo, que eu manjo de sair. E aí? Eu ia me exaltar, depois ia, não é verdade? Mas eu fui com os pés no chão e confiando no Senhor, não é verdade? Vai dar tudo certo, e graças a Deus deu certo, né? Porque aquele que já quer sentar na poltroninha da frente, se não for no tempo de Deus, ele vai voltar e sentar lá no fundo, não é verdade? Igual a palavra diz, que aquele que for convidado para um casamento e já se sentar na frente, pode ser que chegue um convidado especial né? E o cara seja convidado a ceder o lugar para o outro, não é verdade? Porque ele já chega querendo o quê? Se exaltar. Na verdade, a gente nunca deve fazer isso. Senta na poltroninha ali do lado, um exemplo, né? Fica lá quietinho, na hora certa, senta aqui, meu irmão. Não é verdade? Isso é muito bom, meus amados. Isso é muito bom. E a palavra do Senhor, a parábola que o Senhor Jesus nos proporcionou aqui, deixa bem claro, né? Que a gente nunca venha se exaltar. Amém? Glória a Deus. Nove, né? Vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Olha só, meus amados irmãos, né? Para aquele que já chega, né? Querendo sentar na frente, já, né? Querendo se exaltar, é possível que chegue um convidado especial, né? Do dono da festa, e esse convidado que foi convidado também, realmente, que está na frente, seja convidado a ir para o último lugar, para ceder o lugar para o outro, não é verdade? Então a gente deve sempre ter isso como direção, né? Do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. 10, né? Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Certear isto uma honra diante de todos os convidados. Então, meus amados, será uma honra, né? Você está numa festa, no último lugarzinho ali, né? No último lugarzinho. E o dono da festa dizer: amigo, se achegue, não é verdade? É muito bom, meus amados. E foi o meu caso, né? Eu era, entre todos, o último. Vamos considerar assim, né? Aos olhos humanos, eu era o último a ser chamado. Mas Deus, quando escolhe, não tem essa. Ele coloca alguém e ele vai diretamente nesse último, para que esse último venha se sentar à frente, não é verdade? Venha se sentar à frente, mas que ele venha se sentar com um pensamento: foi Deus que me trouxe de lá até aqui, e eu não vou me exaltar por isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
11, né? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha só, meus amados, para vocês verem, né? O exemplo que eu citei no início. Aos olhos humanos, meus amados, jamais eu teria chance de, no curto intervalo de tempo, eu me tornar líder de equipe, não é verdade? Eu estar ali à frente do serviço, liberando as frentes para os outros virem executando. Porque se eu não liberasse, eles não executavam. E assim, meus amados irmãos, você vai perguntar, como que isso aconteceu? Não posso lhe dar essa explicação. Porque ninguém explica o agir de Deus. Não é verdade, meus amados? Ninguém explica a Deus. Ninguém. Ninguém explica. E digo a vocês, na época eu não conhecia a palavra. Não conhecia. Mas acreditava que Deus poderia fazer mudança na vida de cada um. E foi isso que aconteceu comigo, graças a Deus. Muitas das vezes eu passo, né, esses testemunhos, fico até pensando, meu Deus, será que vão pensar que eu estou querendo me engrandecer? Mas não, porque grande só há um, é nosso Deus. Amém? Por isso, meus amados, a gente nunca deve querer se exaltar, bater no peito e dizer, eu faço. Você faz porque Deus está permitindo você fazer, meu amado. Você faz por isso. Porque se Deus não permitir, você não vai fazer. Isso aí é fato, não é verdade? Mas eu tenho estudo, eu tenho conhecimento. Porque Deus permitiu. Não é verdade? E muitas das vezes Deus usa, que nem foi no meu caso, usou um que não tinha conhecimento, juntou com outro que não tinha conhecimento, uniu os dois e deu certo. Olha só, meus amados. O agir de Deus é maravilhoso, não é verdade? Aí você me pergunta, mas como pode? Se eu não entendia do projeto, outro também não, como pode unir os dois e dar certo? Como pode? Como pode? Eu só tenho uma explicação: o agir de Deus. Somente essa. Porque na lógica, aos olhos humanos, não ia dar certo. Não ia. Não era para dar certo, na verdade, aos olhos humanos, não é verdade? Mas Deus, quando Ele coloca a mão, o agir dele é perfeito. Glória a Deus. Amém, meus amados? (12), não é isso? Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Nunca se deve, meus amados irmãos, fazer uma coisa esperando recompensa. Recompensa do homem, não é verdade? Nunca se deve fazer isso. E a palavra é bem clara, né? Você não deve fazer um almoço, um jantar ou uma ceia, né? Convidando os seus parentes ricos, porque hoje eles vão estar contigo ceando e amanhã vão te convidar para cear com eles. Ou seja, vai ser uma troca de jantares, vamos dizer assim, não é verdade? Nunca se deve fazer as coisas esperando algo em troca do homem. Amém? Porque nosso galardão não vem do homem, mas sim de Deus. Glória a Deus. (13), né? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de que não terem eles o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha só, meus amados, você deve fazer esse banquete
e convidar aqueles que necessitam, não é verdade? Aqueles que precisam, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Porque seu galardão virá do Pai. Glória a Deus, meus amados. Amém? Meus amados irmãos, essa foi a palavra de hoje. Eu creio em Deus que essa palavra vai servir muito para nos edificar, para nos direcionar, não é verdade? Porque a palavra de Deus é isso, é para nos dar direção, né? Para nos dar direção. E que a gente nunca venha se exaltar por nada, não. Pelo contrário. A gente venha sempre estar buscando, porque na hora certa, o Senhor Jesus vai tirar você lá da última cadeira e te colocar aqui na frente. Porque tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. Que a gente não venha nunca querer dar um passo maior do que a perna. Porque você pode tropeçar e cair. E você caindo fica mais difícil de você levantar. E se você esperar no tempo de Deus, Ele vai te trazer e colocar à frente. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, nunca devemos nos exaltar. Porque aquele que se exalta, Deus vai o abater. Glória a Deus. Amém, meus amados? Meus irmãos, fiquem de pé e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Vamos honrar a casa do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, levantem para o alto seus dízimos, sua oferta. Senhor Jesus e meu Pai, abençoa grandemente, Senhor Jesus, a vida de cada um de nós, para que venhamos, meu Pai, trazer à casa do tesouro os dízimos e as ofertas, Senhor Jesus, para que haja mantimentos na casa do Senhor. Então, meu Pai, abençoa grandemente a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Venham todos receber a unção na palma da mão. Eu cantava uma música que diz assim: Oh Lord, I'd like to know where she's now. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto. O que passou ficou. Meu Deus, meu coração agora quer paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou o Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. Amém. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Meus amados, amanhã, né? Quinta-feira, teremos 3 cultos mais que abençoados na casa do Senhor. Amém? Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite, né? Então não deixe de vir buscar, meus amados, não deixe. Porque hoje você pode estar na última cadeira, mas amanhã Deus pode lhe colocar aqui na frente. Amém? Mas a gente tem que buscar, perseverar, entregar nas mãos do Senhor Jesus, não é verdade? Porque somente Ele pode todas as coisas. Porque não é com a nossa força, não. Porque com a nossa força nós não vamos muito longe, não é verdade? Amém, meus amados? Meus amados irmãos, levante para o alto seus pertences, vamos para casa, né?
Glória a Deus. Senhor Jesus e meu Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Então, meu Pai, nos leva para casa, livrados e guardados de todo mal, de todo perigo. Nos livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário, do acidente, do assalto, de todo mal, Senhor Jesus. Nos leva para casa guardados, livrados e protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Meus amados irmãos, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Tchau.